Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Nós vamos meditar num texto da palavra do Senhor que ele é muito conhecido de todos nós, mas por vezes ele é pouco explorado, e ele tem uma mensagem maravilhosa para que possamos elevar o nível da nossa fé, não apenas por palavras ou por convicção, que são importantes, mas muito mais pelas atitudes práticas. A palavra de Deus, ela vai dizer para mim e para você, que a fé sem obras é morta. Então, muito mais do que ter fé no coração, muito mais que ter convicção, o que Deus busca de nós são atitudes práticas, que revelam Cristo que habita em nós. Atitudes práticas no cotidiano da nossa vida, nas veredas que passamos, de um Cristo genuíno e verdadeiro, que habita dentro de nós. Nós vamos meditar em Mateus capítulo 27, nos versículos de número 57 e diante. A palavra de Deus nos diz assim: e vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos. Ele foi ter com quem? Fala mais forte, com quem? E pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo. Diga, sepulcro novo. Mais uma vez, sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E você diga glória a Deus. Querido, levanta o rosto e olhe para mim. O texto que nós lemos, ele vai falar acerca de um homem de Arimateia, um homem por nome José. E observe que esse José não é o José pai de Jesus. Nós sabemos que existe Jesus, o homem, mas existe Cristo, que é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, com o seu corpo glorificado. Aqui não é José o pai que criou Jesus. Aqui é José que se encontrou com Jesus ao longo do caminho. Aqui é José que entendeu a mensagem de Cristo. Aqui é José que nos dias da sua caminhada, ele ouve alguém que pregava, alguém que dizia acerca do reino de Deus que chegava à terra. Aqui é José que quando ele capta aquela mensagem, o seu coração brada. Eu imagino que a mensagem alcança o seu coração, e logo depois de alcançar o coração, alcança a sua mente. Aqui José, ele não está entrelado nas páginas da Bíblia como um dos 12 discípulos. José de Arimateia não é aquele a qual as páginas da Bíblia vão revelar livros que ele escreveu. Esse José não é Mateus, esse aqui não é Paulo, esse aqui não é Pedro, não é Tiago, não é Filipe, esse aqui não tem um livro envolvido na palavra de Deus. José, ele era um homem conhecido como um homem próspero, era um homem que era um dos líderes do Sinédrio, ele era conhecido como um dos escribas. Os escribas eram os doutores da lei, era alguém que conhecia os manuscritos sagrados, era alguém que conhecia a Torá, ele conhecia o Pentateuco, os 5 livros mosaicos que revelam a lei de Israel. Aqui, quando vamos entender esse homem, é alguém que
estudou desde pequeno acerca do Messias, e tão logo quando viu alguém pregando a mensagem do reino, entendeu que aquele era o Messias, que havia sido enviado por Deus. Muitos de nós ouvimos falar de Jesus, muitos de nós ouvimos falar da palavra, mas muitas das vezes, apesar de dizermos que temos esse Cristo em nosso coração, muitas das nossas atitudes não revelam o Cristo que está em nosso coração e nossa mente. Aqui para vivermos em um outro nível, aqui para envolvermos e subirmos no next level, o próximo nível, um novo passo, nós precisamos deixar a convicção dentro de nós, deixar que essa mensagem entre em nossa mente, mas muito mais, que ela reverbere pelas nossas atitudes. Nós conhecemos que a Bíblia vai dizer que quando um sacerdote descia de Israel a Samaria, ele descia, diga descia, e depois um levita também descia, a palavra de Deus diz que ele descia, diga descia. Aqui nós já entendemos que quando estamos distraídos, e muitas vezes descendo, em declínio, e aqui eu conjecturo, não apenas pelos passos da descida, mas pela intenção de descer, e não descer em oração, mas olhando para a nossa vida, e entendendo que estamos altivos, que estamos no topo, que estamos no alto, que somos maiores, porque afinal somos sacerdotes, porque afinal somos levitas, e não digo levita de cantar, mas o levita de cuidar, de servir a casa do Senhor. E eles estão descendo, e quando passaram por aquele estrangeiro no caminho, nada fizeram. Mas aquele que era conhecido como samaritano, e os judeus não davam com o samaritano, porque o samaritano era conhecido como um povo impuro, o samaritano era conhecido como um povo miscigenado, várias raças, um povo pecador, um povo idólatra, e ele agora vai passar, diga, ele não desceu, fala, ele passou. A Bíblia vai dizer que ele passou, mas ele revelou uma atitude cristocênica, uma atitude de um Cristo que havia dentro dele, pois ele não era sacerdote, ele não era levita, mas ele tinha atitudes de alguém que servia a Deus, e ele então ganhou o coração do Pai. Você não entendeu, mas eu quero te explicar. Talvez você não serve na casa de Deus, talvez você não tenha uma imagem, um posto relevante na sociedade, mas você revela nas suas atitudes práticas um Cristo vivo que habita em você. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida nessa manhã, e eu quero ser profeta de Deus para esta geração, que aonde os teus pés alcançarem, aonde a tua voz chegar, aonde a tua mão tocar, vai revelar esse Cristo vivo que habita em você. Levanta o rosto e olha aqui para mim. Esse homem conhecido como José, ele vai agora tomar uma atitude. E essa atitude que ele vai tomar, eu gostaria que você refletisse isso comigo. Ela vai revelar um nível de fé que não depende de aplausos, que não depende de visibilidade, que não está olhando somente para ele, não está conjecturando o quanto ele poderia ser erguido no meio da sociedade, mas ele está tomando uma atitude, reconhecendo que aquele que pregou a boa obra, a boa nova, a palavra de Deus, que era o próprio Cristo na terra, não poderia apenas ser jogado, esquecido na cruz, ou enterrado como todos eram feitos. Ele agora, imagina comigo a cena. A Bíblia vai dizer que o final da tarde era chegado. O sol que iluminava a terra, ele era então se posto. Imagino eu que ali já começava a escuridão do final da tarde a começar. A Bíblia vai falar que a terra tremeu. O véu que separava o santo dos santos do santo e da igreja, ele rasga de cima a baixo.
As pessoas estavam agora tremendo com medo, entendendo que aquele verdadeiramente era o Cristo. Enquanto Pedro fugiu e negou, enquanto Filipe não estava ali, enquanto Mateus havia ido embora, enquanto os discípulos, os 12, somente João estava do lado das duas Marias que olhavam para a cruz. Um homem que não era conhecido, um homem que não tinha os seus nomes como aqueles que acompanhavam a Cristo. Ele vai se levantar, e nós vimos o versículo, e ele vai tomar uma atitude. Ele poderia ser morto, porque foram os homens do Sinédrio que haviam condenado Jesus, foram os homens do Sinédrio que haviam dizendo: crucifica-o. Foram os seus amigos, os seus colegas, os seus companheiros de trabalho, de labuta cotidiana, que viraram: crucifica esse homem. E ele então agora, ele vai levantar e vai diante de Pilatos, que era o governador daquele local, e ele vai agora confrontar, tomando uma atitude: eu quero o corpo dele, me dá o corpo dele. Ele poderia agora ser o próximo crucificado, ele poderia ser alguém que estava blasfemando e defendendo aquele que havia sido condenado. Ele não está nem um pouco preocupado com o que ia acontecer com ele. Ele simplesmente se levanta e, olhando para toda a cidade, ele pega o corpo de Jesus. Ele vai pegar agora um lenço, e nós vimos, límpido, enrola Jesus. E aqui ele revela uma atitude, querido, que muitos de nós temos dificuldade de tomar. A Bíblia vai dizer que ele tinha comprado há pouco tempo, porque nós lemos que o sepulcro era novo. O sepulcro era Arimateia, José, ele comprou o sepulcro para ele. Ele comprou o sepulcro para a família dele. Quem sabe quantos anos ele não trabalhou e juntou o dinheiro para que ele pudesse dar um local digno para ele e para sua família a partir da sua partida. Ele compra o sepulcro, ele abre o sepulcro, e ele vai então tornar o seu sonho realidade. Mas ele não hesitou em pegar aquilo que era para ele e para sua casa e entregar para Jesus, para que ele pudesse estar. Querido, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de atitude, eu estou falando de propósito. Talvez você está vivendo um tempo em que você está trabalhando para um grande sonho. Você está, quem sabe, se dedicando para conquistar uma posição. Quem sabe a empresa que você fundou, que você trabalhou, que você se dedicou, que você ampliou, e agora você tem empregados, agora você vai para a empresa e você olha para ela e fala: é minha, foi fruto de muito sangue, de muita dedicação, de muito suor. Mas a pergunta para Cristo, para você nessa manhã é: será que eu estou dentro da sua empresa? Será que eu faço parte do propósito dos teus negócios? Será que os teus colaboradores, eles ouvem falar do Cristo que você diz servir? Será que as suas atitudes são atitudes que revelam não a fé da sua convicção, não a fé do teu coração, mas uma fé prática, como aquele samaritano que era julgado como impuro, mas que revelou a vontade do Pai? Para nós vivermos um novo nível, nós precisamos tornar a nossa fé em atitudes práticas no nosso dia a dia. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: ó, prepara para viver um novo nível. A pergunta do Espírito Santo para nós aqui nessa manhã é: mesmo quando você estiver com medo, você vai se levantar e vai ter coragem de ir? Mesmo quando Cristo estiver em silêncio e Ele não responder às suas orações, você vai confiar nele? Será que quando entre vocês subsistir uma grande luta e um grande gigante, vai se revelar em você a
fé de Davi, que olha para aquele Golias e fala: quem ousa desafiar o povo de Deus e a minha fé? Ou será que diante das pequenas pelejas e das pequenas batalhas, revela dentro de você a grande dúvida, o grande medo? Você pensa em recuar, porque afinal de contas, as coisas não são possíveis quando você olha e se julga pequeno. Mas eu quero ser boca de Deus para dizer a você nessa manhã, que aquele que começou a boa obra em você, Ele é fiel para terminar. Você não está sozinho, você não está esquecido, mesmo que você esteja no local de esconderijo, ainda que você esteja na terra do esquecimento, Ele se lembra de você. Levanta o rosto aqui e olha para mim. A Bíblia, ou esse negócio de ficar entre as duas caixas de retorno é difícil, viu? O Tiago virou para mim e falou assim: ô pastor, não vai para lá da caixa de retorno não, porque a gente está sem pessoa ali na mídia, ali no vídeo. Então o vídeo só pega a caixa de retorno, não sai dela não. Mas eu não consigo, eu ficar querendo ir para lá, correr para o outro lado e pregar, mas vou tentar, irmãos, em nome de Jesus. Qualquer coisa eu venho para trás e corro para frente. Amém ou não amém? A Bíblia vai contar a história de um homem chamado Mefibosete. Fala, Mefibosete. Um nome bonito para você colocar no seu próximo filho. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: ó, tem um Mefibosete na sua casa? Olha para mim aqui. A Bíblia vai dizer que Mefibosete era neto do rei Saul. Mefibosete era alguém que cresceu dentro do palácio, recebeu uma palavra na infância de que no futuro ele seria um grande rei. Mefibosete era alguém que tinha promessa. Mefibosete é alguém que tinha recebido uma palavra desde o ventre, dizendo para ele que ele ia ser alguém relevante na sua geração. Mas quando Saul suicida, que era o rei, que havia sido rejeitado, toda a sua família é morta à espada. E a ama empregada pega aquela criança, ainda pequena, que andava, que brincava, que corria, que vivia os seus sonhos. E aquela criança, quando ela vai fugir, aquela criança cai e fica aleijada de ambos os pés. E a Bíblia vai dizer que ela é levada para uma terra chamada de Lodebar. Diga, Lodebar. Lodebar significa... O que é que significa Lodebar? Fala mais forte. Engraçado que você sempre vai lembrar que Lodebar é a terra do esquecimento, porque você já ouviu alguém pregando sobre isso. Mas o interessante é que você pode sim ter essa ótica de que Lodebar é a terra do esquecimento. Assim como se formos voltar quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, ele recebe o Espírito Santo, ele recebe o Espírito de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus o conduz para o deserto, e lá ele fica por 40 dias. Só que nesses 40 dias, será que Jesus está na terra do esquecimento? Ele está passando por um deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito de Deus, 40 dias sem comer, 40 dias no deserto. Mas de repente vem Satanás perto de Jesus e leva ele para o alto do monte e diz: se você se curvar a mim, eu te dou toda esta cidade. Mas aqui eu aprendo que é melhor estar no deserto com o Espírito Santo do que estar no topo com Satanás. Aqui eu aprendo que aquele deserto não era para ele ser esquecido, mas aquele deserto é para ser provado e aprovado.
Quando eu olho para Mefibosete, eu também entendo que a terra de Lodebar não necessariamente era a terra do esquecimento, mas a terra de Lodebar era para que ele fosse guardado, para que ele fosse conservado, para que ele fosse protegido, para que ele estivesse no esconderijo de Deus, porque se ele estivesse em Jerusalém, ele seria morto, mas em Lodebar ele estava guardado. Você não entendeu, mas eu vou te explicar. Talvez você está olhando a realidade da tua vida e achando que Deus te esqueceu. Você está olhando para a tua luta e está achando que Ele te abandonou. Você está achando que nessa circunstância as coisas e o céu não vai mover ao teu favor. Só que Deus está te fortalecendo, te forjando, te guardando, a tua casa, a tua família, o teu coração, em meio a essa luta, essa batalha. Se Mefibosete estivesse em Jerusalém, ele tinha sido morto, mas em Lodebar ele está guardado, e a Bíblia vai dizer que ele está guardado lá em Lodebar. Ele está agora lá em Lodebar, esquecido, quem sabe, pelos outros, não lembravam dele. Mas Davi, quando assume o trono e vira rei, ele pensa: será que existe alguém da terra de Saul, da terra de Jonatas, meu amigo, para que eu haja de benevolência com ele? E de repente Davi manda buscar este homem Mefibosete, agora já jovem, lá na casa de Maquir. Ele estava na casa de quem? Maquir. Olha para alguém que está do seu lado e fala com ela assim, ó, com a voz profética: sempre haverá. Não, olha para alguém que está do seu lado e fala assim, ó, sempre haverá um Maquir enviado por Deus para te guardar. Ele parecia estar escondido, mas Maquir havia aberto a casa dele para guardar aquele menino. E de repente chega, quem sabe, a carruagem na porta. As pessoas que foram colocando na mente dele: ei, se o rei souber que você está vivo, ele vai te matar. Não pode saber que você é neto do rei, porque toda a casa de Saul foi assassinada à espada. Quando ele vê a carruagem passando na frente, eu imagino Mefibosete olhando e falando: eu vou ser morto, eles vieram me buscar, eu sou neto do rei, descobriram que eu estou aqui, eu estava escondido, eu estava esquecido, estava na casa do esquecimento. Só que não, a carruagem veio para buscar ele e levar ele de volta para dentro do palácio, de onde ele jamais deveria ter saído. Você não entendeu não, mas mais uma vez eu vou mastigar para você entender. As palavras que Deus liberou ao teu respeito, pode passar céu, pode passar terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele vai voltar para dentro do palácio. Pastor, o que isso tem a ver com o que a gente vai falar? Talvez Jesus seria esquecido, mas Ele vai levantar no íntimo do coração de José a vontade de servir, a vontade de se dedicar, a vontade de se entregar e entregar o melhor para Cristo. Para vivermos em um outro nível, nós precisamos entregar o nosso melhor. Não podemos fazer mais ou menos. E eu ouso a te desafiar, no nome de Jesus, que na sua casa e na sua parentela tem alguém que não conhece o Deus que te salvou. Tem alguém que precisa ouvir falar sobre esse Cristo. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ai, eu sou tímido. Arranca isso da sua vida. Ah, mas eu tenho vergonha, eu sou tímido. Vergonha é uma coisa. A vergonha, mesmo com vergonha eu vou e faço. Mesmo com medo eu vou. Mesmo que as minhas pernas tremam, que me falte palavra, nós vamos
A timidez te para. A timidez é a vontade do inimigo para calcificar a tua mente. E por isso está na Bíblia, lá em Apocalipse, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Vai pregar, querido. Vai ganhar alma. Vai cuidar de alguém que precisa. A sua conta bancária está explodindo. Diga glória a Deus. Suas aplicações, seus investimentos. Olha o que eu falei. Tudo seus, antes de mencionar. Suas aplicações, suas residências, seus imóveis, suas empresas, seus negócios, o seu tempo, a sua bênção, ela é sua. Mas o que você está disposto a inserir Cristo nos seus? Vir para a igreja não significa ser igreja. A luta, ela acontece lá fora. A luta é na nossa atitude. Lá na empresa, é engraçado, nós estamos passando algumas situações lá nos negócios, que pessoas que se diziam cristãs, pessoas que se diziam crentes, pessoas que foram batizadas, uma delas eu batizei aqui nessa igreja. Ao saírem da empresa, entraram na justiça, requerendo o que eles dizem ser o direito, e tudo certo até aí. Mas fizeram declaração de pobreza, trabalhando em outro lugar, ganhando mais de 30 mil por mês. Fez juridicamente declaração de pobreza no processo para dizer que não tinham condições de assumir o advogado. Inventaram coisas que não existiam para querer receber recursos financeiros. Inventaram que estavam sobre uso de medicamento por causa de muito trabalho. E quando você vai pedir perícia médica, não existe receita, não existe medicamento, não existe nada. Tudo por quê? Para dilubriar a justiça, para receber um dinheirinho. E eu estou contando isso não pelo que estamos passando, mas eu estou contando isso porque talvez dentro dessa igreja tem pessoas que se dizem cristão, mas não ousam inventar detalhes para receber um dinheirinho a mais. Isso é ser cristão? Isso é pregar a palavra? Isso é viver a verdade? A Bíblia vai dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e que se não for pelo caminho e se não for pela verdade, não receberá a vida eterna. Pastor, estreitou mesmo. Problema é seu. Problema é meu também, porque se não for para a gente viver a verdade, nós estamos aqui brincando de ser crente, brincando de ser cristão. Dá um sorriso bonito para essa pessoa que já está com a cara fechada aí de tanto apanhar. Dá uma olhada para ela e fala assim, ó, vamos aprender. Irmão, fala assim, ó, vamos aprender a viver num outro nível. Pastor, oi. Fala assim, ó, pastor, fala mais. Precisamos de corações corajosos. Precisamos de pessoas generosas e de ousadia para viver a palavra de Deus. Perceba, José de Arimateia não pregou um sermão. A Bíblia não fala de um grande milagre que ele fez. A Bíblia não vai falar de uma carta que ele escreveu. Mas a generosidade, a atitude dele, marcou ele nos manuscritos
pela eternidade, pelas gerações. Estamos aqui em 2025 falando de uma atitude que mudou a geração e que marcou o tempo, e que hoje grandes pessoas do mundo inteiro vão até Jerusalém para ir na porta do templo, e a porta desse templo não está dizendo aqui jaz, não está dizendo que ele está lá. Aqui jaz, diga que habita. Aqui jaz, quando você vai no cemitério, está dizendo aqui jaz quem morreu, aqui habita. Na porta do templo, do túmulo, está escrito assim: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Esse Jesus que ressuscitou está aqui nessa manhã. Esse Jesus que ressuscitou, ele está na tua casa. Esse Jesus que ressuscitou, ele está na tua vida. Esse Jesus que ressuscitou, ele quer andar do teu lado. Esse Jesus que ressuscitou, ele quer, através do Espírito Santo, fazer morada em você. Esse Jesus que ressuscitou, através do Espírito Santo, ele quer mudar o teu vocabulário, ele quer mudar as tuas amizades, ele quer mudar as mesas que você senta. Vamos voltar? Eu vou e volto. Mefibosete, ele é trazido para dentro do palácio, e dentro do palácio ele vai sentar na mesa do rei. Ele estava sentando numa mesa lá em Lodebar, que durante um tempo teve um propósito específico para guardar ele. Ele precisava estar lá, ele precisava sentar naquela mesa. Aquela mesa era importante para ele, aquela mesa tinha propósito de Deus para guardar ele lá em Lodebar. Mas o tempo era chegado para ele agora sentar na mesa de Davi, na mesa do rei. E sentado na mesa, ninguém via as imperfeições que estavam na tua perna, porque sentado à cadeira, sentado à mesa e não na mesa, sentado à mesa, ele estava igual todos que ali estavam. O que Deus está dizendo para você nessa manhã: existem mesas que fizeram parte da tua jornada, existem mesas que foram importantes para você, existem mesas e ambientes que você precisava estar lá. Afinal de contas, a pessoa que você é hoje é fruto e reflexo dos caminhos, das mesas, das pessoas, das famílias, das amizades, das empresas que você viveu, que você trabalhou, que você desfrutou. Mas Deus está dizendo para você: ei, está na hora de você sentar em novas mesas. Está na hora de você sentar em mesas de outro nível. Está na hora de você pregar o evangelho aonde estiver. Está na hora dele te colocar num local aonde você ainda não assentou. Eu quero profetizar sobre a tua vida que Deus está destravando contratos. Eu quero profetizar sobre a tua vida que Deus vai te levar para ambientes que ainda você não esteve. Eu quero profetizar sobre a tua vida que a mesa da tua casa vai compartilhar a palavra de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida que na tua vida é Ele quem vai mandar. Quando o rosto olha para mim, tem ainda 20 minutos, glória a Deus. Todo mundo assustou, né? Só 10, mas eu falo 20, que a gente ganha 10. Amém? A fé é pela fé. O relógio não é convertido não, irmãos. Ele vai passando rápido, a gente quer parar, mas o tempo a gente não consegue. É uma brincadeira, mas já veio aqui na mente. Não tem como você voltar para corrigir o passado. Você nem precisa voltar para sentar nas velhas mesas. A palavra de Deus vai dizer para nós que olhando para as coisas que para trás ficam, eu prossigo para a questão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o prêmio. Eu prossigo para a soberana vontade do nosso Senhor Cristo Jesus. Eu estou sendo boca de Deus para você nessa manhã, para dizer que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e nem subiu no teu coração aquilo que Deus já preparou para você.
você. Levanta o rosto e olha aqui para mim. Vamos voltar. Mas nem olha esboço, olha para você ver. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele vem e disse para Maria, ele disse para José, que eles gerariam um filho, e um filho do Espírito Santo. Ei, homem, olha para mim, homem. Se a sua esposa falar que veio algo e que ela está gerando o Espírito Santo, misericórdia, não acredita não, foi naquela época, hoje não existe mais não. Se você não estiver lá brincando com ela de pique-esconde, o Azaf às vezes chega e fala, papai, o que está acontecendo? Não, papai, a mamãe está brincando, filho. Vai para lá, só. O Espírito Santo foi aquela época, uma vez só. Agora não, meu filho. Acredita nisso não. Mas o Espírito diz, ela ia gerar, ela ia ter um filho. A Bíblia vai dizer que também o mensageiro de Deus, na teofania, ministrado o próprio Deus na terra, vai dizer para Isabel, através de Zacarias, que ela geraria um filho. A Bíblia também vai dizer para mim e para você, que Deus visita Abraão, e vai dizer que ele abriria a madre de Sara, e Sara teria um filho. Mas Ana, ela está no templo orando. Eucana e Penina ironizando, porque Penina tinha vários filhos, mas Ana, que era a esposa oficial, ela não tinha filhos, a madre era seca, ela orava e a resposta não vinha, ela jejuava e nada acontecia, ela vinha no templo, ano após ano, orando e parecia que nada acontecia. O que é que eu aprendo com isso? Para uns Deus vai falar, para outros Deus somente vai agir. Para uns Deus vai anunciar, para outros Ele está trabalhando e vai acontecer, porque ela depois vai gerar no seu ventre aquele que seria o profeta Samuel. Você não entendeu, mas eu estou te explicando agora nessa manhã. Você acha que o céu está em silêncio, você acha que Deus está calado, você acha que a sua oração não subiu como incenso suave às narinas de Deus, mas Deus, Ele pode estar em silêncio, mas Ele já está agindo, e você vai viver num outro nível, aonde Ele simplesmente vai fazer acontecer. Bate na mão de alguém que está do seu lado e fala assim, ó, recebe aí porque vai acontecer. Não, fala aí, ó, recebe aí porque vai acontecer. Se ele crê, você tinha dado um glória, só ouvi um glória aqui, diga glória a Deus. Olha para mim, vamos avançar. A palavra de Deus vai dizer, eu sou muito doido mesmo, misturo um monte de coisa aqui, é para você não entender, no final você só dá glória aí, tá tudo certo. Depois você vai lá no YouTube, vê o vídeo lá, estuda, vai na palavra. A Bíblia vai dizer que Deus virou para Moisés, para quem? Fala assim, Moisés, tu vai ser o libertador do meu povo, vai tirar ele do Egito, vai tirar eles da escravidão, e vai levar ela para uma terra que mana leite e mel, a terra prometida. Eu estou falando de viver outro nível, irmão. Você vai tirar, e você vai chegar. Só que a Bíblia vai dizer que Moisés morreu. Fala assim, ele morreu. Não, fala mais forte, ele morreu. Agora fala igual o Tiririca, ele morreu. Isso. Mas como assim? Deus entregou a palavra para ele dizendo que ele ia chegar do outro lado. Deus disse que aconteceria, mas ele morreu no meio do caminho. O povo prostou, ficou com medo, não queria andar. E nós perguntamos aqui no início da manhã, e aí, você vai levantar e vai se colocar adiante mesmo com medo? A Bíblia vai dizer que Deus olha para Josué e fala, ei Josué, seja forte e corajoso, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo, tão somente esforça-te, ponha de pé e conduz o meu povo. Josué, que era servo de Moisés, se levanta e conduz o povo até a terra. Ele manda alguns espias, do outro lado Josué e Caleb olha e vê que a terra era boa, mas vieram
vieram outros 10 e dizendo: tem gigante, tem luta, tem muita coisa difícil. Mas Josué e Caleb, que entraram na terra, que chegaram do outro lado, que haviam sido treinados por Moisés, alcançaram a terra prometida. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer que um dia Jesus Cristo, Ele vai subir no alto do monte, e lá no alto do monte vai ter com Ele Moisés e vai ter com Ele Elias. Uai, pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Porque a palavra de Deus, ela sempre vai se cumprir. Deus disse que Moisés, ele iria pisar na terra, mas ele morreu. Mas está alguns anos depois, mais de 1000 anos depois, mais de 1500 anos depois, Jesus no alto do monte, e Moisés desce na terra. Moisés pisa no alto do monte. Pastor, não entendi nada. Entendi nada. Olha aqui para mim. Eu estou enfatizando para você que para você viver um outro nível, você precisa acreditar genuinamente que o que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. A Bíblia vai dizer que Elias e Eliseu, Elias faz 7 milagres, Eliseu faz 13, mas ele ia receber a bênção dobrada, a porção dobrada, mas ele morreu. E a Bíblia vai dizer que quando Eliseu está enterrado, eles pegam pessoas novas que haviam acabado de morrer e jogam por cima do túmulo de Eliseu, e aqueles mortos tão logo alcançaram Eliseu no túmulo já morto, eles ressuscitaram, e o 14º milagre dele aconteceu. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando ela fala, ela não falha. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: Deus te trouxe aqui nessa manhã para te encorajar a ter atitudes práticas, como José de Arimateia, como esses homens que foram mencionados, como Ana que orava no templo, para que você receba o fruto do teu milagre. Fica sobre os teus pés aí. Continue vivo, mesmo quando dizerem que você está morto. Continue vivo, mesmo quando a sua fé te abalar e dizer para você, muitas vezes, o Satanás expressando e sussurrando no teu ouvido, que você não vai chegar. Mesmo diante da luta, continue vivo. Jogaram Daniel na cova e falaram: morreu, não tem jeito, mas ele estava vivo. Jogaram Sadraque, Mesaque, Abidnego, ou Ananias, Azarias e Misael, como você queira chamar, na fornalha ardente. Alguém gritou: está morto, mas não, estavam vivos, porque Jesus estava lá. Viraram, querido, e disseram que Elias estava morto, porque quando Jezabel dizia que ia matar alguém, ela matava mesmo. E então Elias foge, e vão dizer: morreu, das mãos de Jezabel não se escapa. Ela disse que ele ia morrer, mas Elias estava vivo e cumprindo a palavra de Deus. Querido, quando eu olho para Jonas recebeu a palavra de Deus, estava dentro do barco, o barco numa grande tempestade. Ele resolve então pular do barco, um grande peixe morde ele, e vão dizer: está morto, o peixe comeu, mas não, estava vivo e sendo direcionado para a terra onde o Senhor havia determinado. O que eu quero dizer com isso? A mesma coisa foi com Jesus, o lindão da Galileia, o Yeshua, o Hamashia, Jesus Cristo, o Messias. O próprio José de Arimateia pegou ele e falou: eu vou dar para ele a minha melhor parte. Não importa se eu vou morrer, não importa se vão me julgar, não importa o que vão falar, eu vou diante de Pilatos. E ele foi me dar o corpo dele.
enrola ele num lenço fino, coloca ele dentro do túmulo, enrola uma grande pedra e coloca ela na porta do túmulo. O diabo, quem sabe, estava comemorando: eu venci, ele perdeu, o meu plano deu certo, eu venci, eu ganhei. É como o diabo olhando para a tua trajetória, e quantas vezes ele já celebrou, quantas vezes ele já comemorou, dizendo: desse ela não sai, desse ele não passa, morreu, acabou, não vai dar certo. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer que ao terceiro dia, quando estavam na porta do templo, aquela pedra não estava lá. Os soldados que estavam na porta para vigiar, eles cochilaram, e no que eles cochilaram, o túmulo estava vazio. Por quê? Porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. O diabo disse: está morto. O diabo disse: eu venci. O diabo disse: eu prevaleci. Mas Jesus bradou novamente na terra para dizer: eu vou redimir, eu vou religar, eu vou absorver todos os pecados e todas as enfermidades de todo o meu povo e as gerações futuras. Você não entendeu não, mas eu vou te explicar. Ele saiu do templo por amor a você. Ele saiu do templo para resgatar a tua casa, para salvar a tua família, para alcançar o teu lar. O diabo pode estar dizendo ao teu respeito: ei, de 2025 esse casamento não passa. De 2025 essa família não persevera. De 2025 em diante essa empresa acaba. O diabo está tentando acabar com os teus sonhos, os teus projetos. Mas eu profetizo e profetizo em alto bom tom que Jesus de Nazaré, Ele é fiel para cumprir, e que Ele começou sim a boa obra, e Ele te leva para um próximo nível, onde as suas atitudes, elas reverberarão a vontade de Deus. Coloca a mão no teu coração. Pai, a tua palavra foi pregada nessa manhã, e o teu Espírito Santo, ele é soprado neste local. Meu Deus, vai de encontro a cada coração, vai de encontro a cada vida. Eu profetizo no nome de Jesus que o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Eu quero profetizar, meu Deus, que os teus filhos estão escondidos no esconderijo do Senhor, e que esse deserto, ele é um deserto passageiro, e que do outro lado tem uma mesa preparada na presença dos inimigos. Unge a sua cabeça com óleo nesse domingo da unção, e faz o teu cálice transbordar, para que eles possam viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E quem recebe essa palavra faz um barulho gostoso, para que o céu receba o teu louvor. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás provar de novo. Eu creio em ti, haja que houver, venha o que vier, irás provar de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás provar de novo. Eu creio em ti. No momento mais sombrio, no momento mais difícil, um homem, através da sua atitude, deu lugar de honra para Jesus. E a sua vida e as gerações foram marcadas por uma atitude.
Talvez você tenha sentado em mesas que desagradam ao Senhor. E eu não estou dizendo que você não é cristão. Eu não estou dizendo que Ele não seja o seu Senhor e Salvador. Mas talvez você tenha sentado e você sabe as mesas que você se assentou. Você sabe as reuniões que fez. Você sabe os documentos que assinou. Você sabe as oportunidades que perdeu. Mas Jesus te chama nessa manhã a tomar uma atitude, independente do julgamento, independente do teu medo, independente do teu receio. Ele te convida a tomar uma atitude, a colocar Cristo no lugar de honra, a colocar Jesus como o centro, através da sua atitude, porque isso é fé. E todos nós já tivemos que tomar, e todo dia nos reconciliamos com Ele. Eu quero te chamar a vir aqui na frente. Eu nem vou te buscar, porque tem que ser uma atitude, porque ela vai mover sol, vai mover terra, vai mover tudo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.